Oi, começando mais um vídeo desse canal. Hoje vai ser uma TBR muito interessante. A gente vai ler livros aqui juntos, que eu tô super empolgado pra fazer esse projetinho específico há muito tempo. Eu vou ler os livros que estão no topo da lista do New York Times Best Sellers. Então, essa lista, ela muda constantemente, né? Se eu não me engano, é por semana. E tem várias categorias dentro dessa lista, tá? O New York Times Best Seller não é só uma lista, tipo, com 10 livros assim. Tem categorias de adulto, YA, livros capa dura, livros capa comum. Então, a gente vai passar por todas, eu vou fazer uma pré-seleção de todos os títulos do New York Times que eu tenho interesse em ler, e a partir daí a gente também vai fazer essa peneirinha para escolher de fato os livros que vão figurar nesse vídeo. Vamos lá, a primeira categoria que a gente tem é a categoria que combina os livros impressos e os livros e-books de ficção geral. O primeiro livro que aparece aqui é Judgment Prey. Ele é, aparentemente, eu nunca vi esse livro, esse autor na minha vida, mas ele é o 33º livro numa série de investigação. O segundo é o Wildfire. Esse aqui, se eu não me engano, ele é continuação do Quebrando o Gelo, que eu não li o primeiro livro. E depois a gente tem Fourth Wing, que eu já li e gostei bastante. Aí a gente tem Holly, do Stephen King. Vamos colocar esse como uma possibilidade, só que o Holly é o seguinte, eu ouvi dizer por aí que precisa ter lido várias outras coisas do Stephen King, porque alguns personagens e alguns acontecimentos se cruzam e pode ser que tenha spoilers de finais de outros livros do Stephen King nesse aqui, é o que eu ouvi dizer, tá? Mas ao mesmo tempo já vi gente lendo esse livro sem ter lido os outros que precisa ler e tá tudo bem também. Então vamos deixar aí no ar, eu não sei o que fazer em relação a isso. Uma questão de química eu já li, realmente é muito, muito bom. Aí o próximo é esse Trust, que aqui no Brasil é o Confiança. E eu tenho muita vontade de ler esse livro veio do Intrínsecos. Ele foi nomeado pro Booker Prize e pro Pulitzer, e ele ganhou o Pulitzer de 2023. Então esse aqui tá super em alta aí nesse quesito aí de premiações. Tá? Esse eu vou colocar como opção, porque quero muito ler. Aí tem o Icebreaker, ó, só falei que não ia ler o segundo, mas tem o primeiro. Então vamos colocar o primeiro aí como opção, mas não sei, eu tô com medo de ler esse livro, gente, porque falaram que tem muito hot. E a questão não é nem essa, porque eu leio hot normal, né? Não sejamos hipócritas. Mas eu não sei se eu tô afim de ler hot agora. The Armor of Light, do Ken Follett. Esse livro acabou de ser lançado aqui. Ele foi lançado, acho que simultâneo. Próximo, Tom Lake. Esse eu tenho muita vontade de ler, porque Anne Pratchett é a mesma autora do Casa Holandesa. Casa Holandesa é um dos meus livros favoritos da vida. E o audiobook desse livro, do Tom Lake, é narrado pela Meryl Streep. Então eu vou com certeza colocar isso aqui como uma opção. Depois a gente tem A Empregada, que eu já li, maravilhoso. E Starling House, da Alex Harrow, que é a mesma autora de um livro, que eu esqueci o nome agora, mas tem portas no nome. As 1000 portas, 1000 não sei o que. Então, quero muito ler esse livro aí. Coloca na lista. A próxima categoria é o Hardcover Fiction, que são livros em capa dura. Primeiro já é o Fourth Wing, que eu já li. Judgment Prey, Holly, Questão de Química, de novo. Basicamente os mesmos livros, ó. Tem o Yumi and the Nightmare Painter. Já li esse livro, já amei, favoritadíssimo. Aí, o próximo, eu quero demais ler esse livro, eu tô com muita vontade. Ele foi escolhido pro Clube do Livro da Oprah. Só que eu vi esse livro físico recentemente e ele é desse tamanho. Ele tem 1.923.000 páginas. Vamos agora para os livros em capa comum, né? Paperback. Twisted Love, não conheço. O segundo, do Crescent City, obviamente não vou ler porque eu não li o primeiro. Wreck the Walls, da Tessa Bailey. Eu li um livro da Tessa Bailey que eu odiei com todas as minhas forças. Estou passando longe. Tem Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Verity, que eu já li. Tudo isso eu já li. E o Crescent City tá aqui. Mas eu já tentei ler Crescent City e acabei abandonando, infelizmente eu não curti muito. E eu vou pra esse Young Adult Hardcover, que são, né, livros YA capa dura. O primeiro já vou colocar na minha lista, certeza, que é Divine Rivals. Esse livro tá super bem comentado agora, tá assim, um hype gigantesco sobre ele. Eu acho que já foi confirmado por alguma editora, mas eu não lembro qual. This Winter, da Alice Oseman, que é Neste Inverno, alguma coisa assim, foi lançado agora também. Mas eu não sei se eu tô com vontade de ler esse livro no momento. Eu tô um pouquinho saturado de Heartstopper, pra ser sincero. Tá, o que mais que a gente pode pegar aqui? Audio Fiction. Como eu ouço bastante audiobook, vamos lá nos áudios. Essa Lisa Joy, eu acho que ela tem um livro pela trama. A Família Perfeita. Não é pela trama não, é pela intrínseca. Payback in Death, não conheço. E também é o... Meu Deus, gente, o que acontece com esses livros de investigação? Porque esse aqui é o livro 57 da série. Livro de Takuja. Aqui tem um diferente, ó, que é o Starter Villain, do John Scalzi, mas eu estou lendo John Scalzi numa ordem muito específica e eu preciso ler Red Shirts e depois Kaiju alguma coisa. Então esse aqui tá no fim da minha filinha, eu vou chegar nele, mas não vai ser agora. E no número 14 tem um que eu quero muito ler, esse aqui eu vou colocar na minha lista, hein? Que é o Criaturas Extraordinariamente Brilhantes. Acho que esse é o título em português. Esse aqui foi lançado até o momento só pela Tag, ele veio no Tag Livros
de algum mês desse ano. Tá com selo no livro que é pela Alta, mas a Alta ainda não anunciou esse livro final, assim, pra gente, tipo, qual capa eles vão lançar e quando vai sair. A gente vai colocar o capa comum do YA. Tem esse livro aqui que eu sei que é muito polêmico, que eu vejo muita gente falar mal, então vamos passar reto. O segundo aqui também, Mil Beijos de Garoto. Esse terceiro, eu quero muito ler há muito tempo, eu já coloquei em 300 TBR e nunca peguei ele, eu vou pegar essa semana. Vai, vamos ler esse aqui, vai. Que é o Garota em Pedaços. Depois tem o Melhor do que nos Filmes, isso eu quero muito ler, a autora inclusive tava na Bienal. A Menina que Roubava Livros, como assim? Em sexto lugar, em pleno 2023, The Book Thief. Não entendi. Daqui pra baixo, acho que é esse o nome que ficou, do Jason Reynolds, eu já li, eu amei. Esse Once Upon a Broken Heart é de uma série também, da Stephanie Garber, que tem a ver com o Caraval. E por último, Os Dois Morrem no Final, que eu já li. Essa é a seleção final, então. Esses são os 9 livros que eu tenho interesse em ler, do topo do New York Times Bestseller. Mas a gente agora vai passar uma peneirinha e escolher alguns livros que de fato eu vou ler pra esse vídeo. Eu não vou ler esses 9, porque é muita coisa, mas eu vou dar sequência então com os que eu tenho mais interesse. Começando, obviamente, por Confiança. Quero muito ler esse livro desde que ele veio no Intrínsecos. Esse tipo de livro da Intrínseca, com essa capa que parece uma coisa que vai ser muito chata, normalmente tá funcionando super pra mim. E, obviamente, Tom Lake, porque Anne Pratchett me conquistou demais. Lá atrás, desde que eu li A Casa Holandesa, eu sempre quis ler outra coisa dela desde então. O Sterling House eu vou deixar pra depois, porque não é um livro que tem no Brasil no momento. O Holly do Stephen King também eu vou acabar deixando, porque eu quero dar uma pesquisada melhor nessa questão do que eu preciso ler antes de ler ele. Se você sabe, se tem alguma informação sobre isso, inclusive, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Quebrando Gelo. Ai, gente. Vamos pular mais um vídeo? Vamos tirar ele da TBR de novo. Eu acho que eu não vou ler Quebrando Gelo, eu não tô pronta, não quero ler Hot no momento, eu não tô com a cabeça pra isso. Em seguida, o Divine Rivals, eu acho que eu vou colocar ele como um coringa, assim, no final do vídeo. Vamos deixar ele por último, eu senti como que vai ser essa semana, porque ele é começo de uma série, de uma duologia, eu acho, até então, né? A gente fala que é começo de duologia, mas daqui 2 meses a autora anuncia mais 7 livros, né? Eu vou pensar o que eu faço em relação a ele, mas vamos deixar ele aí oficialmente, com muitas aspas, na TBR. Eu acho que os 3 últimos livros também. Vou tentar ler todos eles. O Garota em Pedaços, Melhor do que nos Filmes, e o Criaturas Brilhantes. Eu vou pular essa palavra. Extraordinariamente brilhantes. Então fica aí com 5 livros e um coringa. Então, suposto 6º livro aí, se der tempo. E vamos começar este vlog, então, com todas essas leituras. Bom dia a todos! Vamos falar sobre a leitura de... Criaturas Extraordinárias... Não consigo. Extraordinariamente brilhantes. Obrigado de nada. Começamos aí então com o pé direito, pois foi uma leitura muito boa. Uma leitura que no começo eu fiquei, ai meu Deus, que medo desse livro não funcionar, porque por algumas páginas ali no começo eu ainda tava um pouquinho enroscado, mas depois eu me apaixonei demais por esses personagens e principalmente pelas coisinhas diferentes que esse livro traz. Mas vamos lá. Esse livro vai contar sobre um monte de gente. Todas essas pessoas passaram por algum tipo de perda. Então a gente tem a Tova, que é uma senhorinha, ela trabalha de faxineira nesse aquário. O filho dela, o Eric, ele desapareceu quando ele tinha 18 anos. Ela acha que supostamente ele se afogou e também ela perdeu o marido, então ela tá sozinha na vida. Aí a gente tem um outro personagem que é o Cameron. O Cameron, ele também perdeu a mãe. A mãe, ela simplesmente desapareceu da noite pro dia, ela foi embora, ele começou a morar com a tia. Fora que ele nunca soube quem é o pai dele. Ele também tem muita dificuldade de se manter em um emprego. A gente vê logo no começo que ele passa por alguns perrengues em relação a isso e ele decide eventualmente se mudar. No meio de todos esses pontos de vista, a gente tem um terceiro que é do polvo do aquário. Sim, o livro tem cenas narradas pelo polvo, o que é muito doido, é muito diferentão, é algo que eu não sabia se ia funcionar muito bem, mas acabou que funcionou. No começo eu não entendi muito o propósito dele, tipo, eu tava lendo as partes que ele narra, não acrescentava horrores à história, tava meio assim, mas depois que eu fui vendo a importância que ele tinha lá mais pra frente, tá? Confia em mim quando você for ler esse livro. Você precisa confiar que vai dar certo esse ponto de vista do povo. E quando acontece uma cena específica em que você entende por que ele tá ali, eu fiquei assim, eu não esperava por isso. Na verdade, eu tava muito em dúvida, porque os personagens, eles estavam muito extremos, assim, de situações. Nenhum tinha a ver muito com o outro. Eu tava me perguntando como a linha do tempo deles ia se cruzar. E a forma como se cruza é encantador, é maravilhoso, é muito bem feito, é super natural. Então, primeiro ele conecta alguns elementos de um personagem com o outro, depois ele vai aumentando até que esses personagens finalmente entram em completo contato. A gente tem muitos personagens velhinhos aqui, o que eu gosto bastante também, de senhorinhas. Ele tem muito vibe de um filme muito bonito, esses filmes de drama, sabe? Que você assiste e fala, nossa, assisti aquele filme e tal, foi lindo. Mas eu acho que ele não chegou naquele ponto pra ser um livro favoritado, sabe? Eu acho que
não chegou lá, não sei porquê. Ele tem muito vibe, sabe o quê? Lene Margot, que é um livro que eu li há um tempinho atrás, que é uma senhorinha e uma menina, que elas começam a ficar amigas e elas estão dentro de um hospital, né? Porque ambas estão passando por coisas diferentes. E também me lembrou bastante Catherine Ryan Hyde, de Leve com Você, ou... esqueci o nome dos outros livros, gente. Lar do Cimar. No fim, é uma história muito bonita, sabe? Sobre se encontrar e superar os fantasmas do passado. É muito sobre essa questão do luto também. Sobre ter respostas sobre o seu passado e se essas respostas de fato vão te trazer algum tipo de conclusão. Se vai de fato mudar a sua vida, saber exatamente coisas que ficaram lá pra trás ou se é importante você viver o agora. Me deu um nó da garganta. Eu acho que ela soube colocar toquinhos diferentes, muito fofinhos assim na história, como por exemplo o próprio Polvo. Eu só acho que teve uma questão que ele entregou uma grande reviravolta, uma grande chance assim da história lá em 50%, na metade do livro você já descobre a maior explicação e coisa ali do livro, e o restante do livro inteiro é você esperando os personagens também descobrirem isso. Então eu achei que acabou enrolando e arrastando um pouco, porque você já sabe a resposta e fica, meu, é muito óbvio, descubram logo, e daí eles ficam, vai pra lá, vai pra cá. Os próprios personagens não descobrem o negócio, então me deu um pouco de agonia isso. Mas no final eu adorei, eu dei 4 estrelas e meia, foi uma leitura muito boa. E quando eu postei isso aqui no Stories, eu marquei a editora alta. Falei, traz pelo amor de Deus a edição final desse livro, porque ele veio pela tag, ainda a gente não tem disponível na Amazon, por exemplo, pra eu poder panfletar. E... fiquem ligados, hein? Vem aí quando vocês vêm esperar, beleza? Uma pausa nas leituras, porque chegaram 2 pacotinhos que eu acho que são presentes do pessoal do Catarse, que eu acho que são livrinhos aí. Um eu acho que é do Pedro, porque ele falou que ia chegar, mas o outro eu não sei de quem é. Então vamos abrir aqui o primeiro. Esse aqui, ó, é pequenininho, ó, não faço ideia. Será que é um paperback daqueles econômicos? Ah, é isso mesmo. O livro de Star Wars. Bom, o Pedro conhece os livros, ele sabe qual que é bom de Star Wars. Então vou confiar. Star Wars Dark Disciple. Baseado nos episódios de Clone Wars. Ai, adorei. Muito obrigado, Pedro. Fala pra vocês, eu adoro esses formatinhos de livro pitiquinho assim, sabe? Esses econômicos compridinhos. O outro... eu não sei o que é, descobriremos. Chegou o romancinho, espero que você goste, meu lindo. Um beijo, uma ótima viagem. Ana Cláudia Souza Talhas, a nossa psicóloga do grupo. E o livro que ela mandou, o romancinho. Vamos ver. Ah, esse aqui acabou de lançar. Como que é? Não era pra ser uma história de amor, de Sarah Adler. Eu vi esse aqui aleatoriamente na Amazon, que lançou, e eu fui pesquisar e a nota era boa, eu vi bastante gente falando bem, e eu coloquei na minha wishlist. Nossa, mas eu coloquei isso aqui, tipo, em uma semana. E eu já ganhei o livro lançamento, romancinho. Muito obrigado, Talhas. E muito obrigado, Pedro, também, pelos novos livrinhos. Eu tô muito chocado. Porque assim... eu não esperava, primeiro, que essa TBR ia dar tanto certo, e segundo, que eu ia amar no nível que eu amei isso daqui. Melhor do que nos filmes. Inclusive já sorteio no Instagram sobre essa leitura também. Gente do céu, que delicinha. Que livro totalmente... esse aqui é o inimigo da ressaca. É o antídoto pra todo e qualquer tipo de ressaca literária. Fica aí a sugestão pra vocês. E tipo assim, ele tem todos os elementos que eu odeio. Ele tem de tudo pra eu dar uma estrela e tacar esse livro na parede, mas ele funcionou por algum motivo. Esse livro vai falar sobre a Liz. A Liz tem um vizinho que ela odeia demais, que é o Wes. Eles têm todo esse negócio de que tem uma vaga ali na rua que eles disputam, né? Então tem dias que ela consegue pegar a vaga, tem dias que é ele, daí fica toda essa briguinha ali, né? E eles são adolescentes ali, eles estão na época do colegial, tá muito próximo do baile lá de formatura, né? Que tem nos Estados Unidos. E acabou de chegar na escola um cara que a Liz já conhecia da infância dela e que ele tá muito gato. E ela quer muito ficar com esse cara e ela quer muito que ele chame ela pro baile, lá. E daí ela vai pedir ajuda do Wes, que é amigo do cara. Então ela vai pedir ajuda pro cara que ela odeia pra que ele faça com que ela consiga ficar com esse outro cara que é amigo dele. Mas aí em certo momento eles vão ter essa grande ideia de higiene que é tipo assim, por que a gente não finge que nós estamos juntos pra gerar um ciúmes ali, um negócio
pra ver se isso ajuda a conseguir chegar nele. Aí você já consegue escrever o resto da sua história na sua cabeça. É óbvio as coisas que vão acontecer, né? É toda a fórmula de, primeiro, haters to lovers, e segundo, de fake dating, né? Que é essa coisa de fingir que estão juntos. Mas a graça desse livro não é, tipo assim, o grande plot, as grandes reviravoltas, ou uma trama super original. A graça tá na escrita. Essa escrita é maravilhosa. A escrita da Lynn Painter é muito imersiva. Ela faz de um jeito, quando ela escreve diálogos e você tá lendo os personagens conversar, parece que você tá assistindo um filme na tua cabeça. Gente, eu tava com aquela sensação de que do nada eu lembrava que eu estava lendo um livro e não vivendo uma história, sabe? E eu fui sugado super rápido pra essa história. Logo no primeiro capítulo eu já tava amando, já tava aplaudindo e dando 5 estrelas. Eu consegui imaginar, assim, os personagens fazendo as expressões e eles se mexendo, assim, enquanto ela ia descrevendo, eu conseguia ver essas coisas. É super divertido, é super bem humorado. Eu adoro história de fake dating, é o meu fraco. Aceito recomendações. E aqui a gente tem também um detalhe de filmes de comédia romântica, porque a protagonista, quando ela era criança, ela assistia muito com a mãe dela faleceu, então tem toda uma vertente de luto também na história, que ele trabalha muito bem. Segundo livro de luto seguido que eu tô lendo, hein? É uma coisa que me surpreendeu bastante nessa história, porque você sente a dor da protagonista, mas daí tem essa coisa, ela é super fissurada em filmes de comédia romântica. Aí todo começo de capítulo tem uma citação, os capítulos são gigantes, tá? Tô achando o começo de um capítulo aqui. Tem uma situação de algum filme de comédia romântica, e essa citação meio que vai dar algum spoiler, mas vai deixar entender alguma coisa que vai acontecer nesse capítulo. Ela cita bastante esses filmes, e são todos os filmes que eu cresci assistindo, são todos filmes que eu adorava ver em sessão da tarde, alugar na locadora. Então foi muito nostálgico pra mim, inclusive terminei esse livro morrendo de vontade de assistir Miss Simpatia, de assistir Coisas que Eu Odeio em Você lá, e vários outros que ela vai mencionando, assim. Foi muito gostoso revisitar esses títulos na minha cabeça e ver ela mencionar no livro também. Eu adorei o Wes, ele é meu crush literário forever agora. Esse gracejinho entre eles, essa rivalidade é muito fofa. Só tem uma coisa assim que me deu uma leve irritada, é que eu achei a protagonista um pouco tonga. Um pouco, tipo, demora demais pra sacar o que tá acontecendo, mas eu entendo que eu também sou lerdo, igual a ela, então tem uns momentos assim que não é possível, gente. Que essa menina não se toca. E também tem um rolê que, tipo assim, toda vez que ela vai falar alguma coisa importante, acontece algo que impede. E eu odeio isso, tanto em filme quanto em livro. Eu acho que é muito uma coisa, um artifício muito genérico, muito besta, sabe? Então, ela vai finalmente se declarar pro cara, aí leva uma bolada na cara e não consegue falar. Aí chegou um momento muito propício pra ela finalmente contar como ela se sente. Aí vem uma menina e vomita nela. Não sei o quê. Essa coisa de ser interrompida de um jeito muito bobinho, isso me sobe nos nervos. Mas eu relevei, isso não me irritou tanto na hora que eu tava lendo, mas eu fiquei meio tipo, tá bom. O famoso conflito de final de comédia romântica também, é aquela coisa, né? Conflito de 75%, não tenho o que dizer. Não foi aquelas grandes coisas, foi um pouquinho xoxo. Mas assim, gente, o que importou pra mim foram os personagens e o quanto eu me diverti lendo esse livro, o quanto eu tava sorrindo enquanto eu tava lendo. As conversas sobre luto que ele tem também são fenomenais. Me doeu ter que despedir desses personagens. Dizer tchau pra essa história foi dolorido, de verdade. Então, não preciso dizer mais nada, né? 5 estrelas, favoritado, maravilhoso, e que surpresa boa. Gente do céu, teria eu acertado uma TBR 100% pela primeira vez na vida? Assim, muito feliz, né? Porque eu acabei de passar por uma ressaca, por um período aí, onde eu não tava conseguindo ler nada, porque eu tava odiando tudo que eu tava lendo e tava horrível. E agora estamos numa corrente de sorte, de só livro maravilhoso, porque eu li então o Tom Lake, da Anne Pratchett, que é a mesma autora de Casa Holandesa, e também foi uma leitura muito, muito legal. Não foi perfeito, já adianto pra vocês que eu prefiro Casa Holandesa, ainda não conseguiu superar o meu queridinho. E o Tom Lake, ele vai se passar durante 2 períodos de tempo, mas em ambos a gente vai acompanhar essa personagem chamada Lara. Ela, no futuro, né, no presente, na verdade, ela tem 3 filhas, ela mora nessa fazenda junto com o marido, e elas têm árvores de cereja. É uma fazenda bem grande, eles tiram o sustento da venda dessas cerejas, né? E ela tá contando a história do passado dela pra essas 3 filhas, porque no passado ela foi uma atriz, ela participou por muitos anos ali, meses, de um teatro, ela já fez parte de um filme também, e ela chegou a se relacionar com um cara que eventualmente se tornou uma estrela de cinema. Ela não se tornou, mas ele acabou virando um cara muito famoso, e uma das filhas, inclusive, começa a ter suspeita de, será que eu sou filha desse cara e não do meu pai que tá aqui
aqui com a gente. E ela pede então pra mãe contar essa história de todo o passado dela no teatro pras filhas. Então ele vai ter muito essa vibe de Cidade das Garotas, por exemplo. Eu não diria que por ter essa coisa de fama, de filme, que se assemelha a Evelyn Hugo, por exemplo. Acho que a gente já vamos superar esse negócio de Evelyn Hugo. Não sei se parece muito. Mas me lembrou Cidade das Garotas, principalmente porque no outro ele é bastante sobre teatro também. Eu comecei esse livro com a preocupação de não gostar tanto do presente, porque eu queria muito saber sobre esse passado no teatro dela. A gente vê lá de trás, quando ela ainda tava na escola, e daí ela fez audição pra esse papel, e depois ela foi crescendo e crescendo e crescendo e conseguindo oportunidades, sabe? E no presente é meio que tipo, só ela com as filhas, meio que não acontece nada. Então eu estava um pouco preocupado, mas eventualmente ali depois de umas 50, 60 páginas, eu comecei a gostar bastante da história do presente também. A gente vai entendendo como ela tá hoje, como a história dela pode impactar também as próprias filhas que estão passando por outras questões ali, dúvidas sobre si mesmas. E o mais legal é que a vida dela não foi aquela vida glamurosa, de muita fama e holofotes, lá. É um teatro, esse Tom Lake, na verdade, é o nome do teatro, é o local ali onde fica, é ao redor de um lago. E ele tem uma vibe muito mais aconchegante. A protagonista também tem um tom mais de inocência, assim, apesar dela ser muito assertiva. E no presente, ele tem bastante desse toque de fazenda, de plantação, de... é muito cozy, assim, muito aconchegante. Mas se você tá procurando algo de bastidores, de teatro, ele tem sim um pouco. Eu diria que acontece muita coisa nesse livro, gente. É muito acontecimento. E por causa disso, o meio do livro eu achei um pouquinho arrastado. Quando eu terminei, a sensação foi de um livro um tanto longo, apesar dele não ser longo, na real, sabe? Foi só a sensação mesmo. Tem bastante exposição, né? Com essa coisa de contar e não mostrar. Mas eu fiquei encantado da mesma forma. Eu acho que tem momentos que ela solta algumas frases que é de lascar, assim, de tão bonitas, de tão boas. E eu percebi que eu fiquei apegado a Tom Lake, né? Esse ambiente, esse teatro. Eu também vou ter memórias de carinho dessas cenas do presente. Eu fui gostando cada vez mais do presente. Na verdade, chegou um certo momento que eu queria mais saber sobre o presente do que o passado. Eu acho que é um livro que vai crescer comigo com o tempo. O Cidade das Garotas, quando eu terminei, eu dei 4 estrelas. Hoje em dia, pra mim, ele é um 5, com certeza. E aqui também, eu dei 4 estrelas e vamos ver o que acontece no futuro. Não foi meu favorito, mas eu gostei desse tempo que eu passei com esses personagens. Eu não tenho muito o que dizer sobre esse livro, gente. É um livro de drama acompanhando pessoas num teatro. Meu Deus do céu, tá muito calor. Meu Deus do céu, eu tô morrendo. Agora que eu vi que eu tô também combinando com a capa do livro, ó. Veja bem. Vamos falar sobre confiança. Felicidade maior pra mim não há pra esse vídeo, porque eu também amei esse livro. Assim, amei é uma palavra forte. Eu gostei bastante. Acho que tá meio escuro aqui, né? Deixa eu dar uma aumentada aqui. Será que melhorou? Não sei. Esse é um dos livros mais diferentões que eu já li na minha vida. Quando eu tava lendo, eu passei por muitas... assim, por grande parte, eu não consegui nem dar opinião para as pessoas que estavam perguntando o que eu tava achando, porque eu não sabia o que eu tava achando, porque eu não sabia o que eu tava lendo. Agora que eu terminei, eu acho que eu consigo ajudar quem quer começar esse livro pra já ter uma noção do que esperar. E eu tô, assim... completamente surpreso com essa leitura. Eu tô chocado com o quão fora da curva ele é de todas as coisas que eu já li esse ano e das coisas que eu costumo ler no geral, sabe? A gente vai começar acompanhando a história, que é, a gente vê que é uma história fictícia, é um romance sobre um cara, que ele era filho de um homem muito rico, que ele trabalhava, acho que com tabaco, acho que era isso. Ele morreu, passou esse dinheiro pro filho, e o filho, que é o protagonista dessa primeira história, ele começa a investir esse dinheiro, e ele é muito inteligente, ele é muito o mago das finanças, assim. Então, ele sabe exatamente como investir, aonde investir, como manejar esse dinheiro para começar a ficar mais rico ainda, e ele vai se tornando, obviamente, milionário, bilionário, vai construindo o império dele, ele vai se tornando uma pessoa muito referência no mundo financeiro. Então meio que tipo, se ele vai lá e ele investe em uma empresa da X, no dia seguinte todo mundo tá investindo nessa empresa também, seguindo ele, porque ele sabe as coisas que ele tá fazendo. E ao mesmo tempo, ele é uma pessoa completamente isolada. Ele é uma pessoa que não gosta de gente, não gosta de companhia, ele quer ficar trancado na casa dele, ele odeia ter que fazer a parte social de ser essa figura pública e rica, sabe? Então ele não gosta de ficar indo em festa de gente rica, não gosta de ficar chamando pessoa pra casa dele pra fazer vintinho, coquetéis, ele odeia coquetéis. Tem até certa parte que eu achei muito engraçado, que ele contrata um cara que ama fazer festas, justamente pra ser o assessor dele ali, pra fazer as festas no lugar dele, porque ele não suporta ver gente. Nós, garotos, meio esse protagonista, né, que é o Husky. E daí ele acaba conhecendo uma mulher, que é a Ellen, e essa Ellen também é desse jeito. Também ela é super isolada, super no canto dela. Ela, logo no começo, ela quer se desvincular da família dela, porque ela quer ter liberdade, ela gosta de ficar andando por aí sozinha, só com os pensamentos dela, sabe? Ela é muito autossuficiente, e eles
dão certo por causa disso, né? Aí coisas vão acontecendo, que eu não vou entregar toda a trama também dessa primeira parte, porque é legal vocês descobrindo, mas as coisas não ficam tão bem lá pra frente. Vai passar em certo momento ali por períodos de crise financeira nos Estados Unidos. O livro tem bastante disso, de bolsa de valores, de finanças, só que não é de um jeito maçante, não é de um jeito chato e difícil de entender. Às vezes ele habla um pouco demais, assim, meio palavrudo às vezes. Então ele vai um pouco além do que ele devia ficar falando dessas coisas. Mas também não tem nenhum momento em que é páginas e páginas daquele jeito que você fica, ai meu Deus, chega de falar disso. Não senti isso com essa história porque eu tava muito interessado pelos personagens, sabe? Aí beleza. Aí começa a segunda parte e é outra coisa completamente diferente, porque ele começa como um rascunho de uma autobiografia. E é um rascunho muito rápido, não é tão grande essa segunda parte. E essa autobiografia a gente começa a perceber que tem pontos similares com a primeira história que a gente leu. Daí você para e pensa, eu acho que deve ser o protagonista contando a sua própria história, mas pelo ponto de vista dele, porque em certo momento ali ele meio que se torna o vilão da história, só que nessa autobiografia ele meio que se explica, ele fala, não, mas veja bem, eu não fui tão mal assim, olha, eu fiz muitas coisas boas. Aí você tem esse segundo olhar da história que você leu. Quando começa a terceira parte, é a biografia de uma mulher que trabalhou pra esse cara. Aí não vai contar a história toda de novo, mas a gente vai passar por vários momentos ali chaves durante a história desse cara e ela vai dar um novo ponto de vista. E quando é a quarta parte do livro, é o diário da mulher dele. Então a gente vai meio que acompanhar uma linha do tempo X vista de 4 formas diferentes e todas essas formas vão ter perspectivas completamente diferentes. Você não vai saber, na real, o que é verdade, o que não é, o que de fato aconteceu. É muitas nuances e você vai construindo isso na sua cabeça e você vai concluir qual você acha que é a verdade. Mas não de um jeito ruim também, de tipo, fica muito em aberto e é frustrante. Não é frustrante. É legal você ver essa construção absurda de 200 mil camadas em cima de eventos e personagens ali, porque justamente as pessoas são assim, né? As pessoas são complexas, então eu acho que ele criou esse grau de complexidade muito próximo da vida real e muito verdadeiro, assim. Então é uma história muito curiosa, uma história muito interessante. Ele é próximo, assim, do Grande Gatsby, sabe? Em questão de vibe. Inclusive ele faz referências a Grande Gatsby. Eu ouvi dizer que essa personagem Ellen é um pouquinho baseada também na Zelda Fitzgerald, que é a mulher do autor do Grande Gatsby. E essa retratação de vida de magnata, de alto escalão, é muito legal também porque ele tem uma visão muito humana disso. Então não é tipo ricos fazendo riquices. É um pouco dessa coisa de socialite, mas ao mesmo tempo é o lado mais pessoal. E outra coisa que é muito importante mencionar, por grande parte desse livro, ele não tem diálogos. É zero diálogo, é só exposição. É o livro quase inteiro, acho que é só na terceira parte que tem, mas é o livro quase inteiro só contando e não mostrando. Aí você fala, meu Deus do céu, que terror. Só que aqui funcionou. De alguma forma, por algum motivo, deu certo. Essa questão de não ter diálogos tornou a leitura um pouquinho mais densa. Obviamente, é um livro que... eu sempre pesquiso a duração do audiobook, porque eu sei mais ou menos quanto tempo eu vou levar pra terminar. E é um audiobook rápido, é tipo 10 horas, é um livro médio de 300 e poucas páginas, sabe? Mas eu levei, eu acho que o dobro de tempo pra ler esse livro, porque eu queria absorver tudo. Quando tudo se conecta e quando você entende justamente por que o livro é contado nesses 4 formatos, é muito massa. E mostra como a vida pública pode ser uma grande fachada. Principalmente quando a nossa vida particular é totalmente diferente daquilo que a gente mostra pro mundo. E você ser confiante na vida pública não significa que você é confiante na sua vida particular. Isso é muito bizarro, como a gente às vezes se mostra pro mundo, como a gente demonstra ser uma coisa, mas a gente tá cheio de inseguranças por dentro. Então, confiança não é só você confiar no que tá sendo dito aqui pra você e você tentar descobrir qual é a verdade, mas é muito sobre isso, sobre nós. É estranhamente interessante esse livro, gente. É uma experiência muito doida. Eu acho que o que me impediu de dar 5 estrelas pra esse livro foi justamente essa questão de ser muito palavrudo. De ser um livro um pouco extenso, um pouco too much em alguns momentos. Tipo, tem algumas cenas, algumas partes, algumas páginas que não tem tanta... não acrescenta muita coisa. Então eu acho que é um livro que, se ele tivesse passado por uma edição um pouco maior e cortado algumas coisinhas ali, eu acho que pra mim seria 5 estrelas. Eu acho que pra mim foi isso, a falta de um pouquinho de edição. É uma história onde não existe preto no branco, é uma história cheia de nuances e é uma delícia você ir conhecendo todas essas nuances e você ficar teorizando essas nuances na sua cabeça. Mas enfim, dei 4 estrelas pra esse livro, super positiva essa leitura, mas eu já adianto pra vocês, gente, eu vejo esse livro como não sendo pra todo mundo. Eu acho que não é todo mundo que vai ter a mesma experiência aqui, eu acho que muita gente vai sim achar chato. É um livro muito nichado, muito específico. Aí eu não consigo nem dizer se
tal pessoa vai gostar ou não, se vocês vão gostar ou não. Eu acho que cada um vai ter que ler pra tirar suas próprias conclusões. Pra mim, funcionou muito bem. Mas eu entendo se depois alguém chegar e falar: nossa, Jeff, li Confiança por tua causa, dei 1 estrela, que livro horrível, detestei. Vou compreender 100%, tá? Porque realmente vai ser... é um livro divisor aí. Mas, não é à toa que ganhou prêmios, né? Então, quem será que tá certo, né? Aqueles... Brincadeira. Mas é isso, leiam Confiança e tirem suas próprias conclusões. Então, galera, aconteceu um negócio muito interessante justamente na semana que eu estava gravando esse vídeo. Eu tava encaminhando para a última leitura desse vídeo, que ia ser o Garota em Pedaços. Eu não ia ter tempo mais de ler o Divine Rivals, até porque eu já queria começar uma outra TBR que já tá um pouquinho atrasada, de outro vídeo que eu tenho que entregar, enfim. Daí, no dia que eu ia pegar esse livro, a Globo Out anunciou a capa e a pré-venda e a data de lançamento do Divinos Rivais. Que eu vou deixar aqui pra vocês. Que pra nossa surpresa, tá muito perto, é tipo dia 28 de novembro, alguma coisa assim. Então, por causa disso, pra aproveitar justamente essa hype do lançamento, o que vocês acham que eu fiz? Eu li Divine Rivals. Ou agora pra nós, Divinos Rivais. Inclusive, eu tô muito feliz que eles seguiram essa capa. E a edição brasileira vai ter um corte pintado que, pelo que eu ouvi dizer, é só a primeira tiragem do livro que vai ter a pintura aqui lateral, né, em cima também, que inclusive tá muito bonito. E este livro foi maravilhoso. Esse livro foi simplesmente incrível. E eu quero conversar agora eu quero hablar sobre ele com vocês. O Divinos Rivais vai falar sobre 2 personagens, a Iris e o Roman Kit. Eles são 2 rivais dentro de um jornal ali da cidade. Eles estão ambos tentando conseguir a posição de colunista nesse jornal. Então eles têm que entregar uma matéria muito específica lá. E quem for melhor nessa entrega dessas matérias vai conseguir a posição de colunista. Então por isso que eles são esses rivais logo no começo do livro. A gente já percebe que tem toda aquela coisa de um não se dar com o outro. O livro se passa em uma época muito parecida, muito próxima do que a gente conhece como Segunda Guerra Mundial, só que aqui é um universo inventado pelo autor e também tá tendo uma guerra, mas é uma guerra completamente inventada também. Mas assim, tem toda aquela vibe antiga, sabe? Tanto que eles trabalham ali no jornal, eles digitam em máquinas de escrever, e é uma delícia toda essa ambientação e essa atmosfera que a autora criou. Essa guerra, na verdade, é entre 2 deuses, então entra uma parte mágica no livro, onde a gente vai aprender mais sobre a lenda desses deuses, mas eles estiveram adormecidos por muitos anos, eles acordaram e agora eles estão tretando, e eles chamaram pessoas ali pra formar exército por eles, pra brigarem entre si, e tem toda essa treta aí, né? E os jornais, obviamente, estão reportando sobre toda a guerra, tudo que tá acontecendo, a Iris e o Roman vão se envolver com essa guerra também. Só que daí entra o grande tchan desse livro. A Iris, o irmão dela foi pra essa guerra, então ela já tá alguns meses sem a presença dele em casa, a mãe dela começou a beber muito por causa disso, ela ficou super mal, tá todo mundo super mal, e ela desabafa escrevendo cartas pro irmão, e ela sempre passa por baixo da porta do armário do quarto dela ali, do guarda-roupa. E essas cartas desaparecem. Quando ela vê, ela começa a receber cartas por debaixo da porta também de um outro cara que tá conversando com ela. Ele fala: ó, não sou teu irmão, mas eu tô recebendo todas as cartas que você tá mandando. E eles começam a conversar através de cartas passando por debaixo da porta do guarda-roupa, mas é mágico porque a carta meio que se teleporta de um pro outro, né? Aí ela vai descobrir coisas, eventualmente, que eu não vou mais entregar mais nada. Essa vai ser a minha sinopse pra vocês. Então, um negócio meio de troca de cartas mágicas com elementos de romance muito bem inseridos no livro, em um cenário de guerra. E eu me apaixonei logo de cara. Gente, o primeiro capítulo eu já tava completamente investido nesse livro. Me bateu o coração forte ali no prólogo já, sabe? Como pode? É muito bizarro isso de existir autores e livros específicos que você já consegue sentir na primeira página quando que você lê que vai ser um livro muito bom. Esse rolê da Guerra entre os Deuses também é muito curioso. Todos os elementos mágicos desse livro são muito sutis, tá? Não é uma grande mitologia, pessoas com poderes e vai ter altos deuses, lá, lá, lá. É meio que um elemento secundário da história. Ele existe ali pra dar um plano de fundo, mas não é o foco. Tem uma parte que eu lembro lá no começo que fala que o Roman, a casa dele foi construída em cima de uma linha-lei e por causa disso a casa era meio mágica. Então ele diz que às vezes ele sentia que a casa se importava com ele, queria ajudar ele. Aí tem um momento que ele fala que ele tava triste e daí ele foi na cozinha no meio da noite, tinha uma comida preparada. Ele fala: a casa preparou uma comida pra mim porque ela sabia que eu tava triste. Então, sabe, coisinhas assim muito bonitinhas, muito legais no meio da história. A execução desse livro é perfeita. Ele lembra muito um livro do John Boyne. John Boyne, que adora escrever Segunda Guerra Mundial, né? Me lembrou muito o estilo dele. Eu não sei se esse livro é vendido como um YA, tá, galera? Mas eu não senti a leitura dele YA. Eu senti ele como um livro adulto, um romance normal, sabe? Ele tem sim alguns clichês
clichês, algumas coisas que são muito previsíveis. Principalmente lá no final, eu falei, nossa, não acredito, vai acontecer exatamente coisa X agora. E aconteceu essa coisa X. E você percebe que coisas são adicionadas ali na história justamente pra gerar aquele conflito lá na frente, sabe? E foi exatamente isso. Adicionou isso, gerou o conflito lá na frente. Mas apesar dessas coisas mais previsíveis, assim, eu não me importei, porque eu gostei tanto dos personagens. É muito legal você ir descobrindo as vulnerabilidades de cada personagem. A Iris, ela tem um problema com a mãe, ela tem essa falta do irmão, mas também tem várias inseguranças dela ali. O Roman, a gente vê que na casa dele, o pai dele é muito restrito e o pai dele quer que ele se case forçado com uma menina lá e quer que ele seja isso, consiga uma carreira, faça o nome da família, e ele não quer necessariamente ser um peão na mão do pai. Então tem muitas coisinhas de cada personagem que a gente vai descobrindo ao longo do livro. Eu não vi o tempo passar enquanto eu tava lendo, gente. Juro pra vocês, normalmente quando eu ouço com audiobook, chega um momento que eu fico cansado de ficar ouvindo alguém falar na minha cabeça, né? E aqui eu não senti esse tempo passar. Quando eu vi, eu já tinha lido um monte do livro. Esse livro é uma duologia, então vai ter só mais um que vai sair lá na gringa agora em dezembro. Tô empolgado pra ler, acho que eu já vou emendar, já vou ler agora em dezembro mesmo, porque o final foi desesperador. Mas no geral, a sensação foi um livro muito maduro. Eu achei que a construção de tudo foi muito madura. Ele tem elementos de romance, como eu disse pra vocês, mas ele não é forçado, ele não é meloso. O conflito também não é aquela coisa ridícula de personagens que não dialogam, sabe? Aqui tudo se resolve em 2 páginas justamente porque os personagens estão com a terapia em dia. Olha que delícia! Aqui o casal conversa e se resolve. Inédito! 5 estrelas, maravilhoso. Gente, sério, comprem esse livro quando lançar aqui no Brasil. Eu faço uma pré-venda já, porque eu tenho certeza que vocês vão amar e eu quero muito ver a continuação dele sendo publicado aqui também. E aproveita, né? Porque a edição com pintura no corte é só a primeira edição. Depois que eles reimprimirem não vai ter mais. Eu juro que isso aqui não é um publi, tá? Pra Out. Queria que fosse. Out, me chame para panfletar mais ainda. É porque eu realmente amei demais e eu quero muito que vocês passem por essa experiência também, porque é um livro incrível. Então é isso. Aí está minhas opiniões finais de Divinos Rivais. Gente, eu não acredito que eu li esse livro pra esse vídeo. Eu tava esperando que ele ia ficar meio de escanteio assim, e que bom que eu li, porque eu acho que foi um dos meus favoritos aqui dessa TBR também. Na verdade, essa TBR deu muito certo. Eu vou ficar de olho agora nas listas do New York Times. Eu sei que isso gera muito comentário dos fiscal chato de leitura, de ai, só lê best-seller, mas é o que me faz feliz, é o que eu gosto, então é isso, eu vou continuar lendo os best-seller, porque todos aqui foram hit na minha carreira, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algum desse livro, comenta aqui comigo o que você achou, se você ficou interessado em ler algum desses também. Se tiver sugestões de outros livros aí também que figuram na lista do New York Times pra eu ler no futuro, quer apoiar o meu trabalho pra eu continuar conseguindo trabalhar de YouTube e sobreviver aqui de fazer vídeos, você pode comprar os livros que você se interessar, comprar o Divinos Rivais usando o meu link que vai ficar aqui embaixo também pra vocês, tá bom? Entra pelo meu linkzinho, não custa nada mais pra vocês, mas eu ganho uma pequena comissão na plataforma e também você pode se tornar um apoiador do meu canal e receber conteúdo adiantado. Eu já tava a semana inteira infernizando o pessoal lá no Catarse, pelo amor de Deus, gente, lê esse livro, lê esse livro, lê esse livro. Então o pessoal tá sempre mais por dentro do que tá rolando antecipadamente. A gente também conversa bastante ao longo do dia, tem leituras conjuntas, a gente faz sprints de leitura também no Discord, é muito bacana. Bom, então fica aí o convite pra vocês estar junto comigo e também apoiar o meu trabalho, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo pra vocês e tchau!